Olá, muito bom dia, paz do Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso devocional. Nós terminamos o livro de Atos e agora nós vamos começar o livro de Romanos a partir do capítulo 1. Vamos lá? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que romem são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos parar um pouquinho por aqui. Nessa primeira parte aqui, Paulo, ele nos mostra que ele sabe quem ele é e ele sabe quem é Jesus. Ele se declara um servo do Senhor. Ser servo de Cristo é estar em uma posição de honra. A vida de Paulo, a vida de um servo do Senhor, ela tem que girar em torno da vontade de Deus. É deixar as suas próprias vontades para fazer a vontade do seu Pai, daquele que te chamou. E ele também fala aqui de Jesus, que mesmo ele vindo como homem, em carne, como eu e você, ele é Deus. Ele era Deus também ali naquele momento, porque o Espírito de Santidade estava sobre ele, o que fez ele a vencer a morte, a ressuscitar no terceiro dia. Só ele tem poder sobre a morte. Amém? Vamos continuar. Versículo 8. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Vamos parar mais um pouquinho. Paulo aqui, ele nos mostra o amor que ele tinha em pregar a palavra do Senhor, o amor que ele tinha em entregar aquilo que ele recebeu. Ele se sentia em dívida com o próprio Deus, que tinha dado tanto a ele, e ele queria retribuir, levando o Senhor para quem não conhecia. Isso é um coração moldado pelo Senhor, um coração doador, que aquilo que recebeu também quer para o seu próximo. Versículo 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha que tremendo isso. Paulo fala assim, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho, quando ele chega a mim e a você, ele tem o poder de nos aproximar do Senhor. Ele tem o poder de reconciliar a criatura da sua criação. Ele tem o poder de nos unir a Deus. Para aqueles que crê e que têm fé, o evangelho ele traz a salvação. Amém? Isso é muito lindo, né? Vamos continuar lá no verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou.
Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Esse pedaço que nós lemos agora aqui, ele fala da ingratidão do homem, né? Muitas vezes nós deixamos de glorificar a Deus em tudo que nós vivemos e em tudo que nós temos. Se nós respiramos, é o Senhor que nos dá o ar. Se nós comemos, é o Senhor que nos dá o alimento. Tudo que há nesse mundo foi feito pela própria mão do Senhor, pela própria vontade do Pai. O nosso fôlego de vida, ele vem de Deus. E isso já é motivo para nós glorificarmos, exaltarmos o nome dele todos os dias. A justiça de Deus que nós lemos ali em cima, ela não fala ela não é a justiça pela qual Deus julga o pecado. Ela é uma provisão para o pecador. Ela traz a provisão para a minha vida e para a sua vida. Ela nos traz o perdão, né? Vamos continuar. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus nos entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam entre si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. Insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são os insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Ler esse pedaço aqui é desolador, porque nós somos pecadores. O que nós temos é que lutar contra o pecado todo dia. O Senhor Deus, ele não odeia o pecador. Ele odeia sim o pecado. Ele nos ama. E essa palavra que nós lemos aqui agora não é a palavra final, não é o martelo do Senhor. O martelo do Senhor, a última palavra é que ninguém pode medir a altura, a largura e a profundidade do amor do Senhor pelas nossas vidas. O amor dele é maior que o meu pecado, é maior que o seu pecado. O amor do Senhor é maior do que qualquer delito que nós possamos cometer. Basta somente nós nos entregarmos para ele, nos arrependermos e vivermos uma vida reta, fazer aquilo que o Senhor quer. Amém? O amor dele, ele supera qualquer coisa. Não importa qual situação que você esteja vivendo hoje, que você está hoje, o amor do Senhor, ele é resgate. O amor do Senhor, ele é perdão. O amor do Senhor, ele é aquele que nos traz de volta a termos comunhão com o Pai. Amém? Guarda isso no seu coração. Não há pecado maior do que o amor de Deus, mas a gente tem que se arrepender dele e a gente tem que viver uma vida reta com o Senhor. Amém? Um bom dia para você e que Deus te abençoe.